Você está destruindo sua própria paz e talvez nem perceba. A cada dia que mantém apego ao passado, a uma pessoa ou a uma expectativa impossível, entrega o controle da sua vida para algo que não pode dominar. O mundo não vai parar para curar suas feridas, e ninguém virá resgatar você da prisão emocional que construiu. A verdade é dura. Enquanto continuar segurando o que deveria soltar, continuará sofrendo. Hoje você vai conhecer 15 lições estoicas brutais, capazes de quebrar essas correntes e devolver o poder que sempre foi seu. Assista até o final, porque uma única lição pode transformar completamente a forma como você enxerga sua vida. 15. Pare de transformar pessoas em prisões emocionais. O apego começa quando você entrega a alguém o poder de decidir se o seu dia será bom ou ruim. Aos poucos, sua paz passa a depender de mensagens, atenção, aprovação e presença. Você acorda pensando em alguém e dorme sofrendo por causa dessa mesma pessoa. Os estoicos ensinavam que tudo aquilo que controla suas emoções controla sua vida. Quando você faz de alguém o centro do seu mundo, deixa de ser o protagonista da própria história. Nenhuma pessoa foi criada para carregar o peso da sua felicidade. Quanto mais você se agarra, mais medo sente de perder. Quanto mais medo sente, mais sofre. A liberdade emocional nasce quando você entende que pode amar sem depender, admirar sem idolatrar e permanecer inteiro mesmo diante da ausência. O verdadeiro poder não está em possuir alguém, mas em não perder a si mesmo tentando manter alguém por perto. Quem recupera o controle das próprias emoções, recupera o controle da própria vida. O apego diz, não consigo viver sem isso. A sabedoria responde, eu valorizo isso, mas continuo sendo completo sem isso. É nesse momento que as correntes começam a se quebrar. 14. Aceite que tudo o que chega também pode partir. Uma das maiores causas do sofrimento humano é agir como se as coisas fossem permanentes. Pessoas mudam, relacionamentos terminam, oportunidades desaparecem e ciclos se encerram. A mente apegada luta contra essa realidade e acaba ferida pela própria resistência. Os estoicos treinavam diariamente a consciência da impermanência para não serem destruídos quando a vida mudasse de direção. Quem aceita a natureza passageira das coisas, aprende a valorizá-las sem se tornar escravo delas. O problema não é perder, o problema é viver acreditando que nunca perderá. Quando você compreende que nada lhe pertence para sempre, o medo começa a perder força. Você para de implorar permanência e começa a cultivar gratidão. Cada momento passa a ser apreciado pelo que é, não pelo que você gostaria que fosse. A vida não prometeu estabilidade eterna, mas ofereceu a capacidade de adaptação. E quem aprende a se adaptar, torna-se mais forte do que qualquer perda. O apego cria desespero diante das mudanças. A sabedoria cria serenidade. O que é seu hoje pode não ser amanhã, e isso não diminui seu valor. A verdadeira força nasce quando você consegue abrir as mãos sem que seu coração desmorone. Nesse instante, você deixa de ser refém do medo e volta a comandar o próprio destino. 13. Não corra atrás de quem já decidiu ir embora. Existe uma dor silenciosa em insistir onde não existe mais reciprocidade. Quanto mais você corre atrás, mais abandona a própria dignidade. Os estoicos ensinavam que não devemos gastar energia tentando controlar escolhas que pertencem aos outros. Quando alguém decide partir, a sua missão não é convencer, implorar ou se humilhar. É aceitar a realidade com coragem. O apego faz você acreditar que ainda existe algo a salvar, mesmo quando tudo já terminou. Mas algumas portas não se fecham para punir você. Elas se fecham para libertá-lo. Quem permanece perseguindo o passado perde a oportunidade de construir o futuro. Sua paz vale mais do que qualquer migalha de atenção. Sua dignidade vale mais do que qualquer esperança alimentada pela ilusão. Às vezes, a maior demonstração de força não é lutar para ficar, mas ter coragem de seguir em frente. Quando você para de correr atrás de quem foi embora, finalmente encontra o caminho de volta para si mesmo. Nesse reencontro nasce uma liberdade que ninguém pode tirar. 12. Pare de reviver a mesma dor todos os dias. O que machucou você aconteceu uma vez.
mas sua mente pode estar repetindo esse sofrimento centenas de vezes. O apego alimenta lembranças como se elas fossem combustível para uma fogueira que nunca se apaga. Você relembra conversas, momentos, erros e despedidas, acreditando que encontrará respostas que já não existem. Os estoicos compreendiam que o passado é um território onde nenhuma ação é possível. Gastar energia tentando mudar o que aconteceu é lutar contra algo que jamais voltará. Cada minuto preso às lembranças é um minuto roubado do presente. A dor pode ter sido inevitável, mas a permanência dela, muitas vezes, é uma escolha inconsciente. Enquanto você alimenta o passado continua alimentando seu sofrimento. Liberte-se da necessidade de revisitar feridas antigas. O que passou deve servir como aprendizado, não como prisão. Você não foi criado para viver olhando pelo retrovisor da vida. Quando decide parar de reviver a mesma dor, abre espaço para novas experiências, novas oportunidades e uma nova versão de si mesmo. A cura começa no momento em que você escolhe seguir adiante em vez de permanecer ajoelhado diante de lembranças que não podem mais ser mudadas. 11. Sua felicidade não pode depender da aprovação de ninguém. O apego mais perigoso nem sempre é a uma pessoa, mas a necessidade de ser aceito por todos. Quando você vive buscando validação, entrega seu valor às opiniões alheias. Um elogio o faz sentir-se invencível. Uma crítica o faz desmoronar. Os estoicos ensinavam que a verdadeira segurança nasce de dentro, não das palmas da multidão. Quem depende da aprovação dos outros jamais encontra paz, porque sempre existirá alguém para julgar, criticar ou desaprovar. Você não controla o que pensam sobre você, mas controla a forma como reage a isso. Quanto mais tenta agradar a todos, mais se afasta da própria essência. A vida se torna mais leve quando você para de pedir permissão para ser quem é. Nem todos irão compreender seu caminho, e isso não é um problema. O problema é abandonar seus valores para conquistar aceitação temporária. Sua dignidade vale mais do que a opinião de quem não conhece suas batalhas. Quando você aprende a validar a si mesmo, rompe uma das correntes mais pesadas do apego emocional. Nesse momento, a liberdade deixa de ser um sonho e se torna uma realidade vivida todos os dias. 10. O que você controla merece sua energia. O resto merece sua aceitação. Grande parte do sofrimento nasce quando tentamos governar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Você não controla as decisões dos outros, o passado, o tempo ou os acontecimentos inesperados da vida. Ainda assim, insiste em lutar contra essas forças e acaba exausto. Os estoicos construíram sua força sobre uma verdade simples. Concentre-se apenas no que depende de você. Seus pensamentos, suas ações, seu caráter e suas escolhas são seu verdadeiro território. Tudo o que está além disso pertence ao fluxo natural da existência. O apego faz você perseguir controle absoluto. A sabedoria ensina a aceitar limites. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais ansiedade produz. Quanto mais aceita a realidade, mais paz encontra. A serenidade surge quando você para de desperdiçar energia com batalhas impossíveis. Direcione sua força para aquilo que pode transformar hoje. Quando sua atenção deixa de vagar pelo que não pode mudar, sua mente se fortalece e seu coração se acalma. É assim que o controle retorna às suas mãos, não dominando o mundo, mas dominando a si mesmo. 9. Quem teme perder tudo acaba perdendo a própria paz. O apego cria uma vigilância constante. Você passa a proteger pessoas, bens, relacionamentos e expectativas como se tudo estivesse prestes a desaparecer. Vive em estado de alerta, antecipando perdas que talvez nunca aconteçam. Os estoicos entendiam que o medo excessivo da perda é uma forma de sofrimento antecipado. Você sofre hoje por algo que nem sequer aconteceu. E enquanto tenta proteger o futuro, deixa de viver o presente. A verdade é que nada está totalmente seguro neste mundo. Mas isso não é motivo para viver aterrorizado. É motivo para viver com consciência. Quem aceita a possibilidade da perda, aprende a valorizar sem se desesperar. O apego transforma cada mudança em ameaça. A sabedoria transforma cada momento em presente. Quanto mais você se agarra, mais medo sente. Quanto mais medo sente, menos liberdade possui.
A paz não nasce da garantia de que nada será perdido. Ela nasce da certeza de que, mesmo perdendo, você continuará capaz de seguir em frente. Quando essa compreensão floresce dentro de você, o medo deixa de comandar sua vida e seu coração finalmente encontra descanso. 8. Pare de procurar nos outros aquilo que precisa construir em si mesmo. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando em alguém a segurança, o valor e a felicidade que nunca aprenderam a desenvolver dentro de si. Esperam que um relacionamento cure suas inseguranças, que a atenção de alguém preencha seus vazios e que o amor recebido resolva conflitos internos. Mas nenhuma pessoa consegue sustentar para sempre aquilo que deveria nascer do seu próprio caráter. Os estoicos ensinavam que a verdadeira fortaleza é construída internamente. Quando você depende dos outros para sentir-se completo, vive constantemente vulnerável. Basta uma ausência, uma rejeição ou uma decepção para que tudo desmorone. O apego cresce onde existe carência não resolvida. A liberdade surge quando você começa a cultivar dentro de si aquilo que tanto procura fora. Desenvolva sua confiança, fortaleça sua identidade e aprenda a apreciar sua própria companhia. Pessoas podem acrescentar beleza à sua vida, mas não devem se tornar a fundação dela. Quem encontra valor em si mesmo ama com mais equilíbrio e sofre menos com a ausência. Quando você deixa de buscar salvação nos outros, descobre uma força que sempre esteve dentro de você. E essa força ninguém pode levar embora. 7. Nem toda despedida é uma perda. Algumas são um resgate. Existem pessoas, hábitos e situações que permanecem em sua vida apenas porque você tem medo de soltar. Mesmo sofrendo, você insiste em ficar. Mesmo sendo ferido, continua esperando que algo mude. O apego faz você confundir permanência com amor e insistência com coragem. Mas os estoicos compreendiam que a sabedoria também exige saber partir. Nem tudo o que vai embora leva algo de você. Algumas partidas devolvem sua paz, sua dignidade e sua liberdade. Há portas que se fecham para impedir que você continue preso ao que já não lhe faz bem. O sofrimento aumenta quando você interpreta cada despedida como uma tragédia. Às vezes, a vida remove aquilo que você não teve coragem de abandonar. O que parece uma perda hoje pode revelar-se uma libertação amanhã. Nem toda ausência é um vazio. Algumas ausências criam espaço para o crescimento. Quando você para de resistir ao fim dos ciclos, descobre que certas despedidas não vieram para destruir sua vida, mas para devolvê-la a você. É nesse momento que o apego enfraquece e a verdadeira transformação começa. 6. O passado não merece mais poder do que o presente. Muitas pessoas continuam presas a acontecimentos que já terminaram há anos. Carregam arrependimentos, mágoas e lembranças como correntes invisíveis que limitam cada passo. O apego ao passado faz você reviver erros antigos e imaginar cenários que jamais poderão ser alterados. Os estoicos ensinavam que o único momento sobre o qual temos influência real é o agora. O ontem já desapareceu e o amanhã ainda não chegou. Ainda assim, você entrega sua energia ao que não pode mudar e abandona aquilo que pode transformar. Cada vez que permite que o passado governe suas emoções, abre mão do seu poder no presente. As cicatrizes existem para lembrar o aprendizado, não para determinar o destino. O que aconteceu faz parte da sua história, mas não precisa ser a prisão da sua vida. Você não é a soma dos seus erros, nem o reflexo permanente das suas perdas. Quando decide soltar o peso do que já passou, descobre que possui força suficiente para escrever novos capítulos. A liberdade começa quando você para de viver olhando para trás e encontra coragem para caminhar em direção ao que ainda pode construir. 5. Quem se apega à ilusão perde a chance de enxergar a realidade. O apego muitas vezes não está ligado àquilo que uma pessoa é, mas àquilo que você gostaria que ela fosse. Você cria expectativas, inventa futuros e se apaixona por possibilidades que existem apenas na sua mente. Enquanto isso, a realidade tenta mostrar a verdade repetidas vezes. Os estoicos valorizavam a clareza acima do conforto. Eles sabiam que uma verdade dolorosa é menos destrutiva do que uma mentira agradável. Quando você insiste em alimentar ilusões,
prolonga sofrimentos que poderiam terminar muito antes. Nem tudo o que você deseja é bom para você. Nem tudo o que você sonha foi feito para permanecer. A maturidade emocional surge quando você troca a fantasia pela realidade, mesmo que ela seja difícil de aceitar. Ver as coisas como realmente são exige coragem. Mas é essa coragem que impede que você desperdice anos perseguindo algo que nunca existiu da forma que imaginava. Quando as ilusões caem, pode haver dor. Porém, junto com essa dor, nasce algo muito mais valioso. A liberdade de viver a verdade e retomar o controle da própria vida. 4. A dor da mudança é menor do que a dor de permanecer preso. Muitas pessoas continuam em situações que as machucam porque têm medo do desconhecido. Preferem um sofrimento familiar a uma transformação incerta. O apego convence você de que permanecer é mais seguro do que mudar, mesmo quando a permanência está destruindo sua paz aos poucos. Os estoicos entendiam que a vida é movimento. Tudo cresce, evolui e se transforma. Resistir a essa realidade é lutar contra a própria natureza da existência. A mudança pode assustar, mas também abre portas que o medo mantém fechadas. Nenhuma águia aprende a voar permanecendo no ninho para sempre. Nenhuma pessoa descobre sua força vivendo apenas onde se sente confortável. O crescimento exige desprendimento. Exige coragem para abandonar versões antigas de si mesmo. Às vezes, a dor que você sente não é sinal de que deve ficar. É sinal de que já passou da hora de partir. O apego prende você ao que era. A sabedoria conduz você ao que pode se tornar. Quando encontra coragem para mudar, descobre que a liberdade sempre esteve do outro lado do medo. 3. Você não perde quem realmente pertence ao seu caminho. Uma das maiores ilusões do apego é acreditar que precisa segurar tudo com força para não perder, mas aquilo que exige perseguição constante, medo permanente e desgaste emocional. Para permanecer, talvez nunca tenha sido seu de verdade. Os estoicos ensinavam que não devemos viver escravos da ansiedade sobre o que pode ir embora. O que é construído com respeito, verdade e reciprocidade não precisa ser sustentado pelo desespero. Quando alguém escolhe partir, essa decisão revela algo que estava além do seu controle desde o início. Você pode perder a presença de uma pessoa, mas não perde o aprendizado que ela deixou. Não perde a força que desenvolveu. Não perde a experiência que adquiriu. O apego faz você acreditar que o fim de algo é o fim de tudo. A realidade mostra que cada encerramento abre espaço para novos começos. Nem tudo o que sai da sua vida está levando uma parte de você. Algumas coisas estão apenas liberando espaço para aquilo que realmente pertence ao seu caminho. Quando entende isso, o medo da perda deixa de governar seu coração e a confiança começa a ocupar o seu lugar. 2. A sua paz vale mais do que qualquer apego. Não importa o quanto você ame alguém, deseje algo ou queira que uma situação funcione. Se isso está roubando sua tranquilidade, consumindo sua energia e destruindo sua estabilidade emocional, o preço pode estar alto demais. Os estoicos acreditavam que a paz interior é um dos bens mais valiosos que uma pessoa pode possuir. Sem ela, nenhuma conquista traz satisfação duradoura. O apego faz você sacrificar sua serenidade em troca de migalhas de esperança. Faz você tolerar o intolerável apenas para evitar uma despedida. Mas a verdadeira força não está em suportar tudo. Está em reconhecer quando algo deixou de contribuir para a sua vida. Sua mente merece descanso. Seu coração merece equilíbrio. Sua alma merece liberdade. Nenhuma pessoa, relacionamento ou expectativa vale a perda de si mesmo. Quando você escolhe proteger sua paz, não está sendo egoísta, está sendo sábio. Porque tudo o que é construído sobre sofrimento constante acaba desmoronando. E tudo o que é construído sobre paz tem a chance de florescer. No momento em que sua paz se torna prioridade, o apego começa a perder o poder que exercia sobre você. 1. O maior desapego não é deixar alguém ir, é voltar para si mesmo. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que sua felicidade estava nas mãos de outra pessoa, de um relacionamento, de uma lembrança ou de uma expectativa. Correu atrás, insistiu, sofreu e tentou segurar aquilo que já estava escapando. Mas a maior lição estoica é entender que o verdadeiro poder nunca esteve fora de você.
O apego faz com que sua atenção esteja sempre voltada para aquilo que perdeu. A sabedoria faz com que você perceba aquilo que ainda possui. Sua força, sua dignidade, seu caráter e sua capacidade de recomeçar. Nada destrói mais uma pessoa do que abandonar a si mesma para manter algo que já não a valoriza. E nada a fortalece mais do que reencontrar a própria essência. Quando você para de implorar por atenção, começa a investir em crescimento. Quando para de perseguir aprovação, começa a construir confiança. Quando para de depender emocionalmente dos outros, descobre uma liberdade que ninguém pode controlar. O desapego não significa deixar de amar. Significa deixar de se perder. Significa compreender que sua paz não pode depender da permanência de nada, nem de ninguém. No fim, a maior vitória não é recuperar alguém, é recuperar a si mesmo. E quando isso acontece, você retoma o controle da sua vida, do seu destino e da sua felicidade. Chegamos ao final desta jornada, mas a verdadeira transformação começa agora. As lições estoicas não existem apenas para serem ouvidas, mas para serem praticadas todos os dias. Lembre-se de que o apego perde força quando você fortalece sua mente e sua consciência. Nem sempre será fácil soltar aquilo que marcou sua história, mas será necessário para recuperar sua liberdade. A paz que você procura não está no mundo exterior, mas na forma como escolhe enfrentar a vida. Em cada passo em direção ao desapego é um passo em direção à sua melhor versão. Não permita que o passado continue decidindo o seu futuro. Tenha coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho parecer difícil. E, acima de tudo, nunca se esqueça: você é mais forte do que qualquer perda que já enfrentou. Se este vídeo agregou valor à sua vida, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal Vida Estoica e continue essa jornada de crescimento e sabedoria conosco.